amigas! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim compartilhar uma coisa que amigas não guardam segredos, né? Ainda mais amigas cristãs. Então eu vim compartilhar com vocês algo que eu faço desde que eu comecei na minha caminhada cristã, desde que eu conheci Jesus. E eu comecei a fazer isso, sabe? É algo assim que me ajuda demais. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, pra que eu aprenda, muitas vezes, na maioria delas, eu preciso escrever, tipo, em pregação, eu anoto. Porque senão eu esqueço muito rápido. Então, se eu vou estudar alguma coisa, eu tô sempre anotando. Se eu vou preparar algum estudo, eu vou anotando, porque isso me faz memorizar, me faz gravar melhor na memória. E sem falar que, quando a gente escreve algo, eu acho que vocês já devem imaginar o que que é, talvez, não sei, pela imagem aí da capa do vídeo. Mas quando a gente escreve, né, a gente tem mais facilidade, assim, pra lembrar das coisas. E escrever é maravilhoso, né, gente? O que eu vim compartilhar com vocês é a prática de uso de diários. Então, você pode pensar assim, mas diário e tal, né? Já não tenho tempo pra isso, já passou aí da minha época de escrever num diário. Mas esse diário é um bocado diferente, porque quando a gente era criança, né, adolescente, enfim, que a gente escrevia diário e tem muitas mulheres que cultivam diários, né, não tem problema nenhum nisso. Mas esse é diferente porque é um diário de oração, então você escreve as suas orações, não só necessariamente orações, mas você pode escrever o que você quiser. Tem gente que chama de diário espiritual, tem gente que chama de diário de oração, e eu tenho como diário de oração. E eu uso o diário de oração, gente, já tem aí bons anos, desde que eu me converti mesmo, assim. Desde 2018 que eu uso o diário de oração. Esse aqui foi meu primeiro diário de oração, gente. Olha só, olha só. Oi, pai, hoje está sendo um dia muito especial e alegre pra mim, para muitos e para o Senhor. Eu vou pular algumas partes, aí depois fica assim. Obrigada pelo dia maravilhoso, que mesmo chuvoso e nublado, falei pra vocês, foi lindo. Não foi pra mim, mas sim pra ti. Sei que há mudança em mim, e obrigado, Pai, por ter me concedido tudo isso de forma tão amável. Quero crescer e viver minha vida cada vez mais pra ti, para te agradar e agradar meu espírito e não minha carne. Obrigado pela paz no coração, obrigado pela comida, obrigado pela comunhão, pelo seu grande amor por nós. Nova criatura sou, que eu nunca mais saia dos caminhos do Senhor. Ai, gente. Eu juro pra vocês, é uma sensação assim muito gostosa você voltar e ler o que escreveu, sabe? E ver quanta coisa o Senhor já fez desde então. Quanta coisa mudou, sabe? Quanta coisa tá diferente, quanta coisa o Senhor fez, porque é tudo sobre Ele, não é sobre mim. Então, assim, o diário de oração não é sobre você escrever todos os dias, não é uma regra, né? Tipo assim, eu preciso escrever todos os dias. Não é, mas é sobre você escrever, sabe? É sobre você escrever os seus momentos com o Senhor, sobre escrever sobre experiências, né, relacionadas à oração, quanto, né, nós evoluímos nesse tempo, né? Quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a Bíblia. E assim, tem páginas aqui que eu só agradeço. E de fato eu tenho muitos, tá, gente? Esse foi o primeiro. Aí, assim, eu não sei qual é a ordem, tá? Eu não sei se esse é o segundo. Eu não sei, mas... Não, esse aqui é de 2022. Mas enfim, ó, são muitos. Muitos. Eu acho que esse aqui é o segundo. Esse... Gente, e assim, é tudo caderninho simples, tá? Não tem nada de cadernos próprios pra diário, né? É tudo simplesinho, assim, ó. Esse é Moleskine, esse aqui eu usei ano passado. Bem fininho esse. Esse eu usei em 2023. E assim, reler, e aí eu guardo cartinhas aqui no meio. Eu guardo fotos. Então, assim, é algo muito meu e do Senhor, assim, sabe? Olha aqui, da minha casa, como estava sendo construída. Então, tem páginas de orações respondidas. E agora eu queria compartilhar com vocês, né, o que eu preciso, como eu faço, tá bom? Então, assim, caderno, qualquer caderninho que você tiver aí. Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui, que eu fiz semana retrasada pra uma amiga. Então, eu fiz um pra ela. Então, eu pedi pro meu esposo comprar esses caderninhos assim, sabe? Esses caderninhos bem simplesinhos.
Ele comprou e aí eu tinha tecido e eu fiz pra ela aqui, pra ela usar como diário de oração. Porque assim, ninguém fez isso por mim, tá? E eu nem lembro como eu descobri o diário de oração, isso eu simplesmente comecei a escrever e depois descobri que tinha um nome. Mas eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia muito poema quando eu era de criança para adolescente, ali na pré-adolescência. Eu escrevia muito poema, eu escrevia música, então eu amava escrever e também tinha diário, né? Diário de crianças. Eu acho que todo mundo teve, mas eu sempre escrevi mais do que as minhas amigas, sabe, assim. Então esse aqui, gente, olha, foi muito especial. Esse foi de 2020, olha. Então, assim, tem coisa aqui que eu nem sei o que é. Voltando pro caderninho, né? Então você não precisa de algo elaborado, de um caderno específico. Nesse ano de 2025, eu tô usando um diferenciado, que é esse aqui, que ele é da Purpose Paper, junto com a Fernanda Witwicki. E eu queria muito ele, gente. Assim, quando ela lançou, eu me apaixonei, simplesmente. Mas depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7 diários de oração, depois de 7... Não foram 7 anos, porque eu acho que eu usei 2 em um ano. Então aí eu tô usando nesse ano. E ele é muito lindo, realmente, de fato. Mas você não precisa ter um desse para fazer o seu diário de oração. Então, não é desculpa aí pra você. Pegar aí na sua casa, um caderninho que você tem aí, que você não tá mais usando, ó. Esse aqui eu encapei com papel de presente, tá? Esse aqui eu amo ele. Eu acho ele lindo. Tem meus pedidos de oração. Sério, tem esse aqui. Aí eu fiz aqui, ó, com o texto da Bíblia, flor. Então, gente, é algo que eu amo fazer. Principalmente escrever. Então, assim, não tem desculpa, eu quero fazer. Então, aí pega um caderninho aí na sua casa e faz, amiga, se eu quero falar. Escrever orações não substitui orações faladas. Então, o seu tempo de oração, que você ora, que você intercede pelas pessoas, por coisas, por situações, escrever não substitui, tá? Então, você vai escrever ali as suas orações, são coisas específicas, coisas que você quer deixar registrado, que você quer ver futuramente e voltar e ler e falar, nossa, o Senhor trabalhou nisso aqui, nossa, o Senhor respondeu isso aqui. Então, é ser de fato, assim, intencional mesmo, sabe? No que você escreve. Porque talvez você não vai ter tempo de escrever todos os dias, então não substitui a sua oração. Você precisa se ajoelhar e orar em pé, ou enfim, sentado, como você for orar, mas as orações faladas, as orações que você faz no secreto com o Senhor, que você declara, que você rasga o seu coração para Ele. Esse ato de escrever não substitui, mas complementa. Então, um dia específico que você tá ansiosa, que você não tá bem e que você não consegue falar, escreve. Tem coisas que eu escrevi que eu não falei e que eu vi o Senhor trabalhando, o Senhor fazendo. Então, assim, é real, o Senhor, Ele vê, Ele lê, eu creio. Então, é algo muito especial, assim, pra mim. Eu escrevo versículos, eu anoto frases, palavras, coisas que vão me motivar, que vão me encorajar. Eu anoto essas coisas. Eu medito em versículos e escrevo pregações que eu acho que me marcaram muito e que fazem parte ali do processo que eu tô vivendo. Eu anoto também. Então, assim, é um diário pessoal, espiritual mesmo. É uma coisa sua e Deus, sabe? Não é algo que você vai ficar compartilhando com as pessoas. Sabe aquele versículo que diz trazer à memória aquilo que te dá esperança? É de fato isso. É você pegar e reler e trazer à memória aquilo que dá a você esperança, sabe? Que o Senhor tem sido fiel em todo esse tempo. Para anotar pedidos de oração, respostas de orações, orações que foram respondidas, orações, aprendizados, coisas que você está vivendo. Então, você está passando por um processo. O Senhor está te ensinando em algo. O Senhor está me ensinando a ser paciente nesse tempo. O Senhor está me ensinando a ser mais humilde, mais mansa. Então, vai escrevendo. Hoje eu aprendi isso. Hoje foi exercitado isso. Hoje eu falhei nisso. Sabe? Então, mesmo assim, é colocar coisas intencionais que você vai voltar e vai ler. Ó, aqui tem um versículo. Então, eu vou anotando assim. Eu não escrevo todos os dias, tá, gente? Não dá. Tem dias que não dá pra escrever. Tem dias que eu não quero escrever. Não tô com vontade. Tem dias que eu não tenho tempo pra escrever. Anotar pedidos de orações, coisas que eu estou orando, pessoas que eu estou orando, sabe? Pedidos e ver o Senhor agindo, respondendo. Então, assim, eu te encorajo muito a ter um diário de oração, onde você pode escrever coisas suas e do Senhor, pode escrever ali cartas para o Senhor,
pode escrever as suas orações, coisas que você aprendeu, coisas que o Senhor tem te ensinado, coisas que o Senhor fala com você através da palavra, para que você medite naquilo, para que você não se esqueça. Porque é de fato muito especial pegar e ver que, né, aqui não tem tudo que eu já vivi com o Senhor, mas aqui tem muita coisa anotada em que eu posso reler e ver e me lembrar da fidelidade do Senhor, sabe? Hoje pela manhã eu estava lendo Deuteronômio e o Senhor fala sobre isso, né? Moisés está alertando o povo a se lembrar, né, do que o Senhor já fez, do que os olhos do povo de Israel já tinham visto. E tava falando aí sobre exortação, né, sobre adorar outros ídolos, sim, não tava falando especificamente sobre se lembrar do que o Senhor fez no sentido por nós, assim, pelo cuidado, pela graça dele. Mas como isso me marcou quando eu li hoje pela manhã em relação a isso, porque Moisés exortando o povo a se lembrar do que o Senhor tinha feito, que os olhos do povo já tinha visto o Senhor fazer, sabe? Ele sendo justo, ele sendo exercendo a sua justiça, ele sendo bom, ele exercendo a sua sabedoria, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre isso, como é maravilhoso a gente se lembrar das coisas do Senhor, os feitos do Senhor, sabe? Me alertar para o que o Senhor já fez, porque muitas vezes os nossos olhos eles ficam fixos naquilo que nós esperamos, naquilo que está lá na frente e não no que o Senhor já fez. E aí a gente tira os nossos olhos da fidelidade do Senhor, de quem Ele é, e colocamos os nossos olhos naquilo que ainda não aconteceu, ou naquilo que ainda não é. Por isso eu gosto disso, sabe? De anotar e de escrever, porque eu posso voltar e me lembrar que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Isso não é uma regra, tá? Se você é uma pessoa que não gosta de escrever, que não tem a prática de escrever, eu te convido a se desafiar a fazer isso. A se desafiar a escrever as suas orações, a escrever da fidelidade do Senhor, o que Ele tem feito, o quanto Ele te tem feito muito bem, o quanto Ele tem te abençoado de todas as formas possíveis e depois reler isso, sabe? Nos dias maus, nos dias difíceis, realmente ir lá e ser intencional nisso, trazer à memória aquilo que te dá esperança, alertar os olhos para aquilo que o Senhor já fez e para aquilo que o Senhor é. Se você não tem a prática e não gosta de escrever, eu te desafio a fazer isso. E se você gosta de escrever e não tem o hábito, porque tudo é hábito, gente, né? Tudo a gente precisa construir. Talvez você goste de escrever, mas não escreva porque não tem o hábito, porque não se dispõe a começar. Então comece, pegue aí um caderninho na sua casa e comece a escrever suas orações, por mais que sejam pequenas, escreva versículos bíblicos, textos que te chamam a atenção, coisas que o Senhor tem feito, coisas que o Senhor já fez e que você não quer se esquecer, porque a nossa memória é fraca, né? Com o tempo vai passando, a gente vai esquecendo as coisas com mais facilidade e é muito importante com que a gente possa contemplar com os nossos olhos, né? Pegar e ler algo que o Senhor fez diretamente por mim, assim, que foi eu que escrevi. Eu acho isso muito especial. Isso não é obrigatório, né? Claro, você vai fazer se você quiser. É só uma sugestão, como eu disse aí, uma dica de amiga, compartilhando com vocês. Algo que me faz bem, que acrescenta, que me ajuda na minha caminhada cristã, para te abençoar também, para que você faça também. Não tem, né, nenhum versículo aí específico dizendo escreva as suas orações. Então eu acho que é válido a gente usar as coisas que o Senhor nos deu, né? A Bíblia, gente, ela foi escrita por homens, né? Homens inspirados por Deus. Então Deus poderia ter enviado aí com que só fosse de boca, né? De boca por boca. Então eu falo para você, você fala para outro. Só que não, Deus deixou registrado, né, nas palavras, escrita. E eu acho isso maravilhoso, porque Deus é um Deus, assim, muito sábio, né? Não é obrigatório, mas é super válido. E se você desejar fazer, e se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer compartilhar com vocês e responder as dúvidas de vocês. E vai ser um prazer conversar com vocês. Se você já escreve em diário, se você já tem esse hábito e se você tem outro nome, me conta também nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. Eu amo falar sobre oração, sobre a vida cristã, sobre as ferramentas, né? Eu ia falar armas, mas sobre as ferramentas que o próprio Deus nos deu e que a gente pode usar a favor para o nosso crescimento espiritual e para nossa intimidade com Ele.
E é isso, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês sejam abençoadas. Se vocês já ouviram falar, se vocês já fazem o uso, se vocês não gostam de escrever, comentem aí e a gente vai trocando as figurinhas. Se você puder deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com uma amiga também aí, que também tá na caminhada cristã e que você quer que ela cresça, que ela tenha mais intimidade com o Senhor, envie esse vídeo pra ela, beleza? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. É isso. Um beijo e até o próximo.